Como ser uma pessoa usada por Deus? Como viver o sobrenatural de Deus no seu dia a dia? Olá, eu sou o pastor Samir. Seja muito bem-vindo ao meu canal Sabedoria que Vem do Alto. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos no vídeo de ontem sobre este mesmo tema, como ser uma pessoa usada por Deus e como viver o sobrenatural do Senhor. Eu pretendo no dia de hoje concluir este vídeo nesta segunda parte, hoje sábado. Nos domingos eu não gravo e a partir de segunda-feira vamos começar aqui neste canal uma série escatológica. Pastor Samir, o que é uma série escatológica? É tudo aquilo relacionado ao fim dos tempos, aos últimos dias, à volta de Jesus Cristo. Assunto este que eu gosto muito, tenho ministrado, pregado e ensinado em muitos lugares neste país, desde igrejas, convenções, escolas bíblicas. E a partir de segunda-feira, então, vamos começar uma série detalhada, abordando cada assunto importante. Então não perca, a partir de segunda-feira, todos os dias teremos um vídeo aqui falando algo sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, o que está acontecendo, o que vem depois. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade, então, no tema que começamos no dia de ontem. Esse vídeo é a parte 2, como ser uma pessoa usada por Deus. Como viver o sobrenatural? Você sabia, meu irmão, que todo cristão ele pode viver o sobrenatural? Aliás, ele deve viver o sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural. E eu não estou dizendo aqui que a nossa vida tenha que ser na dimensão sobrenatural. Não, nós vivemos uma vida na dimensão física, natural e racional. Mas nesse nosso viver diário, podemos a cada dia, ou em certos momentos, experimentar o sobrenatural de Deus. Deus tem prazer em se revelar aos seus filhos. Então eu quero dizer, fica comigo neste vídeo, assista até ao final, preste bem atenção em tudo o que eu vou te falar. Eu vou trazer aqui fundamento bíblico, vou contar algumas experiências também que eu tenho vivido, e eu posso te afirmar aqui que eu tenho vivido o sobrenatural desde os meus primeiros dias de conversão até os dias de hoje. Tenho vivido experiências com Deus nas mais variadas esferas da vida. E eu quero compartilhar com você e ajudar você a viver o sobrenatural. E quero dizer mais, esse vídeo aqui vai mudar a sua vida. Se você colocar em prática o que você vai ouvir aqui, conselhos da palavra de Deus, do Senhor nosso Deus, a tua vida vai mudar. Quero pedir que você assista até o final, pois no final do vídeo também estarei fazendo uma oração pela sua vida. Eu tenho terminado meus últimos vídeos agora sempre orando, e esse é um propósito também, continuar orando. Todo vídeo vai terminar com uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Então, para começar o vídeo de hoje, eu quero ler uma passagem que encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo de número 21, que nos diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. O Senhor Jesus aqui ele está dizendo para nós que aquele que verdadeiramente ama Ele, porque muitas pessoas falam isso da boca para fora, muitas pessoas frequentam igrejas, são frequentadores de igrejas, são religiosos,
mas não o amam. Pastor, como é que sabemos se amamos a Deus? Ele disse aqui, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E quais são mandamentos são estes, pastor? A Bíblia nos diz que todos os mandamentos de Deus, hoje, na nova aliança, se resumiram a 2. E os 2 estão baseados no amor. O primeiro maior dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Tem versões da Bíblia que usam a expressão e de toda a tua capacidade intelectual, ou seja, empregando força e empenho no estudo, no conhecimento revelado de Deus na palavra. E o segundo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos resumem todos os outros, porque quem ama a Deus desta forma, com essa intensidade, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de toda a capacidade intelectual, não precisa cobrar mais nada dele. Ele sabe como viver, ele sabe como se portar, ele sabe como se vestir, ele sabe como tratar os outros, ele prioriza Deus na sua vida no dia a dia, no seu devocional, na sua oração, ele ama o próximo como ama a si mesmo e ele demonstra esse amor em obras. Porque é muito fácil dizer para qualquer um, eu te amo. É muito fácil dizer para qualquer pessoa, eu te amo, mas se você não demonstra o amor com obras, com atitudes, esse amor é nulo. É a mesma coisa na vida conjugal. Eu dizer para uma pessoa, por exemplo, para minha esposa, eu te amo, mas no dia a dia ela não vê em mim esse amor. Nas minhas atitudes, no meu jeito de tratar ela, se eu lembro dela em datas específicas, como o seu aniversário, o aniversário do nosso casamento, de vez em quando eu não trago um presentinho para ela, alguma coisa, não lhe dou carinho, não lhe dou atenção, o que adianta eu dizer eu amo? Assim vivem muitas pessoas com Deus. Eles vão lá ao culto, levantam as mãos, adoram, diz, estou apaixonado por ti, Jesus. Sabe aqueles hinos? Estou apaixonado por ti, mas no dia a dia não demonstram. Não tem um momento para Deus no seu dia. Passam horas nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas não tiram tempo para com Deus. Então Jesus está dizendo no texto que lemos, aquele que me ama, ele é o que guarda os meus mandamentos. Jesus definiu a questão, queridos. Está definido aqui. Ponto final. E olha o que ele diz ainda. Continuando o texto. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Então, Jesus está dizendo que Deus ama verdadeiramente, numa dimensão maior, aqueles que amam a Jesus e que demonstram esse amor a Jesus guardando os mandamentos dele. Os mandamentos, lembra do manual do outro livro que eu ensinei? A palavra, os princípios de uma vida cristã, verdadeira, genuína. E aí ele diz, e eu também o amarei e me revelarei a cada um deles. Aqui está o X da questão. Porque Jesus está dizendo, aquele que me ama desta maneira, guardando meus mandamentos, ele será amado do meu Pai. Eu também amarei ele. E mais, eu me revelarei a ele. Queridos, muitas pessoas me têm perguntado neste canal, pastor, eu quero ter experiências com Deus, eu gostaria de ter experiências com Jesus, experiências com o sobrenatural, com a pessoa do Espírito Santo. Começa por aqui. Experiência com Deus não é só orar e jejuar. Experiência com Deus não é só estar na igreja todos os dias. Jesus aqui nesse versículo simples, né? Nessa passagem tão simples aqui, de um versículo, só o versículo 21, ele definiu tudo isso. Ele explica para nós.
Olha, o meu verdadeiro discípulo é aquele que me ama. E aquele que me ama de verdade, ele demonstra isso guardando meus mandamentos, todos os ensinos contidos na minha palavra. Essa pessoa será amado do meu Pai. Meu Pai terá um amor muito grande por ele. E eu também amarei essa pessoa e eu me revelarei. Eu me manifestarei a esta pessoa. Então muitas pessoas querem uma experiência com Deus com um intuito egoísta. Para dizer que teve uma experiência, que viu Jesus, que foi arrebatado até o céu, ou que viu fenômenos sobrenaturais, nada disso. Nós não somos chamados para ter alguma coisa para contar de que nos vangloriar. Nós somos chamados a amar Jesus. Quer ter experiência com Deus? Ame Jesus Cristo. Pastor, como que eu amo Jesus? Guardando os seus mandamentos, praticando-os, e você será abençoado com o amor poderoso, avassalador de Deus, com o amor de Jesus, e ele se revelará a você, meu querido. É promessa. Isto é uma promessa que você pode até orar e dizer: Jesus, o Senhor prometeu em tua palavra se revelar. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ser teu amigo, sua amiga. Eu quero caminhar contigo no meu dia a dia. Então, neste vídeo, eu quero te ensinar e te mostrar como viver o sobrenatural em todas as esferas da vida. Você quer viver o sobrenatural com experiências no mundo espiritual? Você vai aprender hoje aqui. Você quer aprender o sobrenatural de ver Deus te suprir em suas necessidades? Coisas extraordinárias que vai além do alcance humano, além dos recursos humanos. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E se você assistir até o fim e praticar o que você vai aprender aqui, a tua vida, minha irmã, vai mudar para sempre. A tua vida, meu irmão, vai mudar para sempre. É como eu sempre digo, é um divisor de águas, era um antes, um depois. Há conhecimentos de Deus que quando nós os obtemos, mudam a nossa vida para sempre. Então, se você quer ter experiências espirituais, que é a primeira que eu vou falar, depois eu vou falar sobre experiências na área de provisão, de prosperidade, de suprimento da parte de Deus. Você vai aprender hoje aqui. E para ter experiências com Deus, para ver Jesus se revelar a nós, em todas as esferas da nossa vida espiritual, nós precisamos amá-lo com toda sinceridade. Nós precisamos guardar os seus mandamentos, viver a palavra. Procure aprender a cada dia a palavra e viver esta palavra. Amar a Deus com essa intensidade que eu falei e amar também o próximo, mas não amar de boca. Amar demonstrando que você ama no seu dia a dia. E Ele promete se revelar a você. E é claro que se amamos a Deus, nós temos o nosso dia a dia de oração com Deus. Então, você vai orando, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Você vai tirar dias da semana para fazer os seus jejuns, para que você alcance uma dimensão espiritual maior, porque a vida espiritual ela é baseada em vários níveis espirituais. Na medida que você se aprofunda numa vida de oração, de jejum, de dedicação, você vai subindo estes níveis espirituais e se aprofundando com Deus. Então você que sempre tem dito aqui nos comentários: pastor, eu queria tanto ter uma experiência com Deus, aqui está a receita. Hoje você vai entender como ter estas experiências com Deus e viver uma vida espiritual profunda com o Senhor Jesus Cristo. Então começa amando a Jesus, demonstrando esse amor, guardando os seus mandamentos. Seremos amados de Deus, amados por Jesus, e Ele mesmo virá e se manifestará a nós. Agora, existem alguns detalhes que eu quero pontuar aqui. Quem ama Jesus e guarda os seus mandamentos tem Ele como prioridade. Se você não tem Jesus como prioridade na sua vida, então você não o ama. Porque você tira tempo para o seu cônjuge,
para a sua esposa, para o seu marido, você tira tempo para os seus pais, para os seus amigos de convívio, você tira tempo para o cachorrinho, para o gatinho, você tira tempo para tudo, mas a pergunta é: quanto tempo você dedica a Jesus? Porque quando amamos alguém, desejamos passar tempo com essa pessoa, não é verdade? Então, se você ama Jesus de verdade, não só de boca, você vai desejar passar tempo com Jesus. E aí implica, queridos, cuidar com as redes sociais. É muito bom ter redes sociais, eu tenho e as uso para pregar o Evangelho. Mas eu também cuido muito, porque esse aparelhozinho que eu estou usando aqui agora para gravar esse vídeo pode ser bênção e maldição. Então eu tenho que saber usá-lo. Por isso eu começo o meu dia orando. Eu levanto, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Eu tiro o meu tempo com Deus e como hoje eu estou à disposição de Jesus, eu trabalho só para Jesus, então não tem hora. Às vezes 1 hora e meia, 2 horas, não importa, eu fico ali com Jesus. Depois que eu oro, aí eu vou gravar o vídeo do dia. E depois eu vou almoçar. Ultimamente eu estou almoçando por volta de 1 hora, 1h30, e no período da tarde eu respondo as mensagens que eu recebo nas redes sociais, e aí eu vou fazer visitas também, eu sempre tenho visitas de pessoas aqui na minha cidade que eu visito, que eu atendo, e eu vou cuidando da minha vida. Mas Deus é a minha prioridade. A primeira coisa que eu faço ao acordar, eu tenho Bíblia na cabeceira da minha cama, pelo menos 2 versões, eu pego a Bíblia e leio. A primeira coisa que chega aos meus olhos ao iniciar de um dia é a palavra de Deus. E a última coisa que chega aos meus olhos ao término do dia é a palavra de Deus. Porque quando eu oro à noite, antes de me deitar, depois que eu oro, eu leio a palavra, para depois apagar a luz. Então, eu começo o meu dia lendo a palavra, eu termino o meu dia lendo a palavra. Pratique isso também. Então, pessoas que passam dias e semanas maratonando séries no Netflix, se você quer ter experiência com Deus, você vai ter que renunciar a isso. Pessoas que passam horas e horas em redes sociais, se você quer ter experiência com Deus, você vai ter que renunciar a isso. Pessoas que dedicam muito do seu tempo a outras coisas secundárias e muito pouco tempo a Jesus, você vai ter que renunciar a isso. Você vai ter que reorganizar a sua vida. Você vai ter que colocar Jesus por prioridade. Porque se nós o amamos realmente e guardamos seus mandamentos, ele é prioridade na nossa vida. Então daí entra a oração, primeira hora do dia, oração. Você pode orar durante várias horas do dia. Eu tenho um vídeo aqui só sobre oração, veja ele depois. Você tem que começar a deixar de lado a televisão, séries do Netflix, séries de outros canais de streaming e dedicar-se a mais tempo à meditação na palavra e a oração. Aí você vai começar a ter experiências com Deus. Você tem que começar a estudar a palavra e praticar a palavra no seu dia a dia, demonstrando que o teu amor a Deus nessas 4 circunstâncias que a Bíblia diz, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Então essa pessoa que não se dá com um, não se dá com o outro, você ainda não está servindo Jesus de maneira plena. Você precisa viver a palavra. Quem tem amargura, quem tem ódio, quem tem inveja, né? Quanta gente invejosa na igreja, gente. Quanta gente cheia de inveja. Você não precisa ter inveja de ninguém. Viva a sua vida. Busque a sua bênção. Busque a sua experiência. Não queira ser a sua irmã, não queira ser o seu irmão. Não sinta inveja. Tenha humildade diante do Senhor. E então, reorganize a sua vida. Deixe um pouco de lado as séries. Não é pecado assistir TV, lá de vez em quando um filme, escolhendo bem o enredo, a história, para que não seja uma coisa muito violenta, sangrenta, cheia de sensualidade, cenas de sexo. Mas um filme que edifica, um filme que traz uma mensagem bonita, não é problema. O problema é você, irmão, que passa horas maratonando Netflix. Desse jeito você nunca vai ter uma experiência com Deus, meu querido. Você tem que viver para Deus. Deus tem que ser a prioridade da sua vida.
Você, meu irmão, que quer ter experiência com Deus na área material, eu tive muitas e até hoje tenho muitas, porque há um caminho para isso. Há princípios na palavra. Deus quer abençoar a sua vida financeiramente. Você que trabalha, não chega a lugar nenhum. Todo mês você pega aqui, entrega ali, vai tudo nas contas, nas prestações, nas faturas de cartão e ainda você fica devendo às vezes. Você que tem uma loja, você que tem uma empresa, está sempre no vermelho, naquela luta, naquele sufoco. Hoje Deus quer mudar isso, mas preste atenção no que você vai ouvir. Você já ouviu falar de lei espiritual? Você sabe o que é lei espiritual? Pastor, nunca vi falar. Eu vou te ensinar esta manhã o que é lei espiritual e a sua vida vai mudar. E a partir de hoje você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Portas vão se abrir. Oportunidades de negócio que você não imaginou virão nas suas mãos. Recursos financeiros que você nunca imaginou virão nas suas mãos, pela pura prática daquilo que está na palavra de Deus. Então veja bem o que diz a palavra do Senhor no evangelho que escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, nos diz assim, preste atenção: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Isso aqui é lei espiritual. Pastor Samir, o que é uma lei espiritual? Lei espiritual são leis que Deus estabeleceu para reger a humanidade, que valem em todos os tempos e em todos os lugares. Isso aqui é diferente de usos e costumes, de dogmas. Usos e costumes são locais, denominacionais e temporais, ou seja, uma igreja adota assim, outra adota outro, há anos passados era um costume, em outro era outro, e outro era outro, isso é temporal, local e denominacional. Mas lei espiritual são leis que Deus estabeleceu para reger o mundo, e vale inclusive para os próprios incrédulos, não é só para os crentes, para os próprios incrédulos. Então, isso aqui que Jesus está falando chama-se lei da reciprocidade. Também pode ser chamado, ou é conhecido por lei da semeadura. E também é conhecido como lei do retorno. Você sabia que isso aqui está em todas as religiões? Todas as religiões, independente do que seja, do ocultismo, a várias facetas do cristianismo e outras religiões, eles sabem que tudo aquilo que fazemos retorna para nós. Na Wicca, por exemplo, na bruxaria, as bruxas tomam muito cuidado quando vão fazer o mal para alguém, quando elas mesmas querem fazer o mal para alguém, porque elas sabem que aquilo volta 4 vezes mais. E Jesus ensina aqui dizendo, não julguem, e não serão julgados. Se você não julga, você não será julgado, mas o oposto também é válido. Se você vive julgando, você será julgado. É uma lei espiritual. Ponto. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lei espiritual. Tudo o que ele está falando aqui, não faça. Você não receberá essa semeadura. Nós vivemos o que nós plantamos. Nós vivemos o que entregamos. Aquilo volta para nós. Quem vive julgando será julgado. Quem nunca perdoa, guarda amargura, raiva, não será perdoado por Deus. E se não se arrepender antes de morrer, perderá a própria salvação. Isso é sério. Que vive condenando os outros, julgando, apontando o dedo, né? Achando-se mais santo, melhor do que os outros. Você vai ser condenado também, está na palavra. Agora olha o que ele diz no versículo 38, deem e vocês vão receber.
Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Agora preste atenção na última frase. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Deus é tão justo que nós não colhemos nada que não semeamos. Nem o bem, nem o mal. Quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia o bem, colhe o bem. Essa é a lei espiritual que o Senhor estabeleceu no mundo. Lei da semeadura, ou lei da reciprocidade, ou lei do retorno. São 3 termos, aqui é terminologia, querem dizer a mesma coisa. Mas o mais interessante é que nessas 3 leis aqui que Jesus está falando, ou 4, melhor dizendo, a de não julgar, a de não condenar e de perdoar, a lei de dar é a única que ele explica que o retorno é bem maior. Porque as outras 3 primeiras, o retorno é igual. Se eu não julgo, não sou julgado. Não condeno, não sou condenado. Perdoo, sou perdoado. Mas quando eu dou, Jesus não se ateve a dizer, e vocês vão receber. Embora ele fala, deem, vocês vão receber também. Agora ele diz, vocês receberão sua dádiva, olha, sua dádiva retornará em boa medida, compactada, prensada, apertada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Pois o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, ou seja, o padrão que eu uso quando eu vou abençoar alguém, ajudar alguém, é o padrão que Deus usa para na hora de me responder. Quem nunca deu nada, não espere receber nada. Quem nunca se compadeceu de ninguém, nunca disse, vou ajudar essa pessoa aqui, nunca espere receber nada. Porque você não está semeando. E a lei do retorno, ela cria um fluxo. Quando você aprende a ser generoso, e Deus estabeleceu isso para sermos generosos, abençoadores, ajudadores das pessoas. Para isso, Deus estabeleceu isso aqui, não é barganhar com Deus, como muita gente faz em algumas igrejas, dá para receber mais, não, isso aqui é para aprender a ser generoso, abençoador. Quer ver? Deixa eu te mostrar como que era a igreja primitiva nos dias de Atos dos Apóstolos. Eles tinham um princípio. Atos capítulo 2, versículo 43. Observe o padrão da igreja primitiva. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva viveu isso. O impacto da transformação por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, foi tão grande que eles se encheram de amor puro, amor verdadeiro e de generosidade. Não havia egoísmo ali. Esse é o princípio. Deus estabelece essa lei para tirar de nós o egoísmo. Só eu quero, só penso em mim, só para mim. Se eu der, eu vou ficar sem. Se eu só tenho isso aqui, se eu der, vai me fazer falta. Nada disso. Se você não tinha aprendido até o dia de hoje, hoje Deus vai começar a mudar a tua vida. Eu quero te desafiar. Você vai voltar aqui nesse vídeo, neste canal, daqui a alguns dias e vai testemunhar, pastor, eu pratiquei o que a palavra disse, olha, eu recebi isso, estou recebendo aquilo, portas se abriram, porque eu vivo isso, queridos, há quase 30 anos. Eu vivo isso. Eu aprendi isso aqui antes de eu aprender na palavra. Deus começou a me ensinar, eu era novo convertido. O Senhor começou a me ensinar isso. Eu lembro-me de um culto de missões. Eu tinha ali, estava no meu primeiro ano de conversão. Nós estávamos
num culto de missões, e eu lembro que eu era cooperador na época, um jovem cooperador, e eu tinha um terno, um único terno, que era o que eu usava no dia a dia nos cultos, né? A Assembleia de Deus tem esse padrão de sempre estar de terno, então eu tinha um terninho, uma camisa, uma gravata. E um dia eu fui pregar numa igreja e o pastor daquela igreja me deu um corte de tecido para fazer o terno, uma casimira italiana, um tecido muito bonito. Eu mandei fazer o terno. Aí fui numa loja, comprei mais umas 3 gravatas, comprei mais umas 2 ou 3 camisas e um sapato novo, um sapato muito bom de pelica, um sapato de marca. E agora eu estava todo animado, porque agora eu já tinha 2 ternos e tinha ali algumas gravatas para começar a desenvolver o meu ministério. Mas naquele culto, meus irmãos, nós estávamos despedindo um missionário do nosso campo para ir assumir uma igreja bem no interior, um trabalho de missões. E ali no púlpito, sentado durante o culto de missões, Deus começou a falar fortemente ao meu coração. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando-me para mim renunciar. Depois, muitos anos depois, eu aprendi esses princípios através da palavra e cursos que eu fiz, mas ali Deus falava comigo. E Deus me disse: filho, dá o teu terno para este meu servo que está indo para a obra missionária. E aí eu comecei a lutar em pensamento com Deus. Eu disse: mas Senhor, eu só tinha um terno. Se eu der o outro, eu vou ficar com um de novo, Senhor. Eu não estou numa condição financeira favorável. Na verdade, eu nem tinha boa condição financeira. Eu tinha acabado de ganhar aquele corte de terno, fiquei todo feliz. E Deus continuou falando: filho, dá o teu terno para o meu servo. E aquela voz foi como que me sufocando, me apertando, eu fiquei numa luta. E aí aquela voz veio e disse assim: filho, dá o teu terno para o meu servo, dá o teu terno novo. Dá também uma camisa para ele, uma gravata, a mais bonita. E dá também o teu sapato, o sapato novo que você comprou. Ah, meus irmãos, foi aquela luta interior, mas aquela voz era muito forte que ecoava dentro de mim. Eu morava na rua da igreja Assembleia de Deus, cerca de 200 metros à esquerda da igreja. E de tanto aquela voz falar comigo, no final do culto eu disse: vamos ver então se é Deus mesmo. Chamei esse irmão e disse para ele: irmão fulano, vou omitir o nome dele aqui por ética, vocês sabem que eu sempre faço isso. Vamos até a minha casa ali, eu tenho uma bênção para o irmão. E ele foi comigo, eu não falei nada do que era, entrou, ficou na sala da minha casa, eu fui até o quarto, peguei o terno novo, peguei uma camisa nova, escolhi a gravata que eu achava mais bonita, peguei como o Senhor me mandara, e peguei o sapato novo que estava na caixa, porque eu tinha um outro sapato mais usado, mais batido do meu dia a dia, ficou lá. E aí eu disse para ele: irmão, agora o irmão entra aqui no quarto, veste o terno para mim ver e calça o sapato, porque ele era um pouquinho mais baixo do que eu e mais entroncado, mais fortinho. Então eu queria ver se ia servir, se era Deus mesmo, ia servir. Irmãos, para a glória de Deus, quando ele sai do quarto vestido com terno, deu certinho o comprimento da manga, a barra da calça, e o sapato ficou perfeito. E ele já sai com os olhos marejados de lágrimas, dizendo: irmão Samir, eu era só um jovem na igreja naquela época, irmão Samir, eu estava orando a Deus pedindo um terno para mim ir fazer a obra, porque eu só tenho um terno e agora estou assumindo uma igreja e eu não tenho condições de comprar. Essa é a resposta das minhas orações. E foi embora feliz. Nós tínhamos uma casa grande e ao lado da nossa casa, anexo, tinha uma sala de aluguel que estava vaga. E passado um tempo veio um alfaiate que havia trabalhado na Renner, um bom alfaiate. Ele locou essa sala e começou a trabalhar ali, fazendo costuras variadas, especialmente ternos, blazers, casacos sobretudo. E dentro de pouco tempo, irmãos, eu tinha 3 ternos novos na minha casa. Passou-se uns dias, eu fui pregar numa igreja em outra cidade. Estava andando de carro com o pastor no centro. De repente ele entra no estacionamento de uma grande loja de roupas e calçados, parou ali e disse: irmão Samir, desce aí, escolhe um sapato para você. Eu senti ele te dar um sapato. Pode escolher o qual você quiser. Vocês estão vendo, irmãos? Vou contar uma outra rapidinho. Primeira vez que eu fui para São Paulo pregar a palavra de Deus, anos depois eu fui até morei 5 anos no estado de São Paulo, mas a primeira vez que eu fui
pregar lá. Fiquei 10 dias pregando em várias igrejas, hospedado na casa de um pastor amigo meu. E um dia eu fui num culto doméstico. Eu não era o pregador, havia um missionário lá, me convidaram para ir, era no meio de semana. E eu fui lá, tinha crentes, né, irmãos de várias denominações. Era um culto muito simples, numa garagem, uma garagem grande. A irmã colocou cadeiras ao redor. E ali houve um culto e tinha um missionário pregando. Estava ele com mais 3 filhinhos. E eu observei, claro, pela roupa dele, que era uma pessoa bem humilde, de pouco recurso financeiro. O terninho dele estava bem batido, assim. A manga era maior do que o tamanho, né? Com certeza era ganho. E, enfim, quando termina o culto, aquela irmã, a dona da casa, ela serve alguns sanduíchezinhos e refrigerantes. E eu estava ali em pé e ele sentado lá, tratando os seus filhinhos, ajudando os seus filhinhos a comerem, enchendo o copo do refrigerante. E eu parado ali olhando, mais uma vez aquela voz vem a mim e disse: filho, olha para o meu servo. E antes disso, irmãos, eu esqueci de contar para os irmãos, eu tinha comprado um relógio muito bonito, um relógio dourado, da marca Oriento, muito bonito. Gostava muito daquele relógio. E nessa feita eu estou ali, Deus diz: olha para o meu servo. Estás vendo? Ele não tem relógio. Dá o teu relógio para ele. E eu fiquei naquela luta, irmãos, naquela angústia. Eu disse: mas Senhor, eu acabei de sair do meu emprego, eu estou pagando ainda este relógio, como é que eu vou dar o meu relógio? O raciocínio humano, né? E aquela voz continuou insistindo comigo: dá o teu relógio para o meu servo. Eu entendo, irmãos, que ali Deus estava me testando. Deus quer ver se a gente fica preso no material. Deus quer ver se a gente valoriza mais ouvir a voz dele do que reter aquilo que a gente tem. Porque eu aprendi hoje uma coisa: nós podemos ter bens materiais, nós podemos ser prósperos e Deus quer que sejamos prósperos e abençoados, mas as coisas materiais não podem ter o nosso coração. Nós podemos tê-las, mas elas não nos podem ter, porque nós somos apenas administradores das coisas de Deus. Então eu tirei aquele relógio, fui lá ao lado do irmão, sentei-me ao lado dele, coloquei no bolso do seu casaco e só disse assim: irmão, aqui tem uma bênção que Deus mandou te dar. E fui embora. Acabou o culto, nós fomos embora. Eu confesso para vocês que eu fui embora com dor no coração, porque eu gostava muito daquele relógio, era muito lindo aquele relógio. Mas quando Deus falou comigo: dá o teu relógio, meu servo, Deus disse assim: eu nunca vou esquecer, muitos relógios eu já te dei e muitos eu vou te dar. Dá o teu relógio para o meu servo. E eu obedeci a Deus. Terminei os dias de pregação, voltei para Santa Catarina, estava eu na igreja que eu congregava pregando no culto da Vitória, numa quinta-feira, ali pregando. Quando terminou o culto, que eu saí pelo corredor cumprimentando os irmãos, havia um irmão ali, dono de uma relojaria, e ele disse: irmão Samir, eu vi que você estava pregando ali, estava sem relógio. Querido, passa amanhã lá na relojaria, eu vou te dar um relógio. E eu, irmãos, eu nunca gostei de pedir nada para ninguém, eu peço para Deus, que é Deus que toca no coração das pessoas. Eu sempre oro e peço: Senhor, é tu que faz, eu sirvo a ti, não é ao homem. E eu fiquei constrangido de ir lá receber o relógio, mesmo que ele havia mandado. No outro dia eu saio com o meu pastor, fomos olhar uma obra, uma igreja que estava sendo construída, e ali o obreiro que estava lá, o pastor daquela congregação, estavam ali construindo a igreja, havia vários pedreiros ali, outros obreiros ajudando, então era feito um almoço todos os dias ali para aquele grupo. E ele disse: pastor, o senhor precisa deixar o dinheiro para nós pagarmos a verdureira, que eu estou pegando lá verduras e legumes todos os dias para o pessoal comer, e precisamos pagar. Aí o pastor disse: vamos lá, vamos embarcar aqui agora, vamos lá, nós já pagamos. Eu estava no banco da frente, passei para o banco de trás, o outro pastor senta na frente e nós fomos. Quando o pastor encosta o carro, a verdureira era 2 estabelecimentos comerciais próximos da relojaria daquele irmão. Como não tinha lugar em frente à verdureira, o pastor acabou parando o carro dele bem em frente à relojaria. O outro pastor desceu para ir lá pagar a conta. E nisso o irmão lá dentro viu. O irmão sai de lá e chega e se debruça no vidro do carro ali e diz: irmão Samir, desce aí, vem escolher um relógio para você. Eu lembro que o pastor ficou assim e não entendeu nada, porque ele não sabia da história que estava acontecendo. E eu entrei lá então, ele pegou 2 relógios, um social e um mais esportivo, colocou sobre o vidro da relojaria e disse: pode escolher.
E aí eu acabei escolhendo a 1. Queridos, eu vou contar aqui diante de Deus para vocês. Passou aquele dia em vários lugares que eu fui pregar. Pessoas no púlpito, no altar, tiravam o relógio, enfiavam no meu bolso e diziam: olha, Deus mandou eu dar para você. Foram assim, acho que uns 5 ou 6 relógios em questão de meses que eu ganhei. Deus fez para mostrar. Eu não te disse que eu ia te dar muitos? Você acha que eu não sou o dono de tudo? Você acha que relógio, carro, casa, qualquer coisa é muito para mim? Eu só quero te ensinar a ser generoso. Eu só quero te ensinar, filho, a nunca botar o coração em algo, num carro, num relógio, numa casa, num valor financeiro. Eu quero que você aprenda generosidade, porque quem semeia no meu reino, colhe em abundância. Como Jesus disse aqui, amados. Jesus falou aqui: deem. Vocês receberão, mas não virá o mesmo. Virá boa medida, vai ser prensada, compactada, transbordante é o que virá sobre vocês. Dentro dessa lei espiritual de semeadura, de reciprocidade, de lei do retorno, quando é questão financeira, material, sempre volta além daquilo que nós damos. E outra coisa que eu quero te ensinar é que nunca dê nada velho. Nunca dê resto. Tem pessoas que eu conheço que usam uma camisa até começar a gastar na gola, né? De tanto lavar. Aí ele diz assim: vou achar um missionário para dar agora. Vai se amaldiçoar. Porque quem dá coisa velha, recebe coisa velha. Diz aqui, a medida que vocês usam na hora de dar, Deus usa para devolver para vocês. Está aqui no texto. Anote lá, Lucas 6, 37 e 38. Medite nessa palavra. Pessoas usam o sapato até começar a quase furar o pé, né? Ali a sola, o pé sair para fora. Aí ele diz: vou achar um missionário para dar. Está se amaldiçoando. Deu o sapato velho, vai vir o velho. Quando você for dar alguma coisa para quem quer que seja, dê coisa boa. Eu não deixo nada guardado nos meus armários, queridos. Às vezes eu tenho camisas que eu não estou usando, ou porque eu comprei, usei uma vez ou duas, acabei não gostando, ou eu ganhei de alguém, o tamanho ficou um pouco maior. Eu sempre dou, eu não guardo nada. Desde que eu aprendi a semear, desde que eu aprendi a lei do retorno, a lei da semeadura, criar um fluxo, porque na medida que você vai dando, vai vindo essa palavra. Estamos trabalhando aqui com palavra, com Bíblia. Deus está nos ensinando essa manhã a ser generosos, a ter poderosas experiências no mundo material, porque tudo é do Senhor. Então, se eu vou dar um sapato, eu dou coisa boa. Se for meu que eu usei, ele tem que estar em perfeito estado, senão eu jogo fora. Roupa velha eu jogo fora, sapato velho eu jogo fora. Eu não dou para ninguém, muito menos para um servo de Deus, para alguém que está ali fazendo a obra do Senhor. Se eu puder, eu vou lá na loja, compro novo. Compro o melhor que a minha condição financeira me propiciar. Porque eu semeio coisa boa. Vai fazer uma comprinha, uma cesta básica para alguém, não pega aquelas coisas horríveis que ninguém quer. Aquela marca que não tem sabor, que você não usa. Dentro das suas condições financeiras, pegue o melhor. Sempre dê aquilo que você gostaria de receber. Quem é que não gosta de receber coisa boa? Uma camisa bacana, um vestido bonito, um sapato bonito, uma bolsa bonita. Mas nós recebemos o que damos. E quem não dá nada, não recebe nada, amado. Quem não semeia, não recebe. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, Paulo nos dá uma aula nessa questão. Olha o que Paulo diz, capítulo 9 de 2 aos Coríntios, versículo 6, preste atenção. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartirem com outros,
como dizem as Escrituras, e agora Paulo cita a Escritura. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Olha que coisa linda. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia. Quer ter uma experiência sobrenatural com Deus na abundância material? Aprenda a semear. Aprenda a semear coisas boas. Seja um abençoador do reino. Não importa se é uma oferta financeira, se é uma camisa, um sapato, uma cesta básica, uma compra. Vivi situações que eu sabia que um amigo meu foi demitido do emprego, família grande, peguei minha esposa, fomos ao mercado e fizemos uma grande compra e disse para ela, não pegue coisa ruim. Não pegue papel higiênico daquele pior que tem, não pegue a pior marca de café, o mais baratinho. Pegue coisas boas, pegue aquilo que nós usamos lá em casa e enchemos um carrinho e levamos para aquela pessoa. Deus nos chama a generosidade. Você, querido, que tem um comércio, você nunca assumiu compromisso com ninguém, nem em missão, nem nada, não investe. Como que você espera ser abençoado? Você, meu querido, que é dono de empresa, tem uma empresa, seja de pequena a grande, quer ser abençoado, quer fechar grandes contratos, quer ganhar grandes licitações, aprenda a ser um abençoador do reino, comece a semear, semeie, e esta palavra, a palavra de Deus, cumprir-se-á na sua vida. Medite nos textos que eu tenho passado aqui para você. Medite, reflita e o Espírito de Deus falará com você. Irmãos, eu poderia passar aqui horas e horas contando experiências de como Deus, ao longo dos anos, me supriu necessidades no campo missionário. Deus usa pessoas que nem me conheciam, porque Deus é o dono de tudo. E você que está hoje com a sua empresa emperrada, lutando para sobreviver, hoje Deus começa a mudar a tua vida, mas aprenda a generosidade, aprenda a semear no reino. Você que tem a sua lojinha, abriu agora, está começando, aprenda a generosidade, aprenda a semear, porque foi Jesus que prometeu que o que nós semeamos, colhemos. Semeie coisa boa, semeie o melhor que você puder. Eu era pastor em Balneário Camboriú, de uma igreja ali. E uma vez eu convidei um pastor amigo meu, do mesmo setor, do mesmo campo, aonde éramos ligados. Pastor bem de vida, um advogado, empresário, dono de construtora. Convidei ele para vir pregar na quinta-feira. Mas na sexta-feira ele iria ter ali na sua igreja, sexta, sábado e domingo, um evento. E vinha um pastor lá de Foz do Iguaçu para ministrar ali. E então ele me ligou na quinta-feira de manhã e disse, na quinta-feira à tarde, melhor dizendo, ele disse, pastor Samir, o pastor lá de Foz do Iguaçu já chegou, ele vai ministrar a partir de amanhã até domingo aqui na minha igreja. Eu posso levá-lo para ministrar hoje na Quinta da Bênção aí na tua igreja? Eu disse, claro, pastor, o senhor é prata da casa, traz ele. Quando chegou o horário do culto, eles chegaram. Já observei que quando encostou o carro do pastor, desse que veio pregar, era um Passatinho velho. O Passat já estava fora de linha fazia anos. O pastor da igreja não, o pastor da igreja tinha uma Hilux nova. Mas esse pastor que veio pregar, um Passatinho velho. Olhei pelas roupas também, eu vi pela roupa dele, da sua esposa e do cantor que veio junto, tinha um cantor junto. Roupas simples, roupas humildes, eu vi que eram pessoas necessitadas, pessoas que viviam assim, né? Da obra. Ele pregou, foi uma benção, o cantor cantou, e eu olhando aquilo tudo, eu senti assim, vou abençoar este rapaz. Eu não prometi nada para ele, eu não prometi oferta, eu sei que o pastor fulano, eu vou omitir o nome dele aqui, ali em Camboriú vai abençoar ele, mas eu vou fazer uma oferta para ele. E nós já tínhamos tirado a oferta da igreja durante o culto, né, como é costume. Quando terminou a mensagem, eu disse, igreja, Deus me pôs no coração abençoar o pastor. Eu não prometi nada para ele e ele também não me pediu nada. Mas hoje nós vamos abençoá-lo. Então aquilo que você puder, aquilo que você sentir, porque oferta sim, irmãos, não é nada obrigado. Como Paulo diz aqui, que cada um coloque no seu coração, não pode ser com resignação, por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Começa por aqui.
Eu gosto de dar, gente. Eu gosto de abençoar. Eu me sinto bem quando eu supro a necessidade de alguém. Pode ser uma roupa, pode ser uma oferta, pode ser o que for, me faz bem. Porque Deus nos chamou à generosidade. Eu disse, então, queridos, abençoe. O que Deus tocar no teu coração, entregue aí na oferta. Liberei a igreja para fazer isso, chamei o cantor para cantar mais um hino e foi feita a segunda oferta. Deu um valor bem bacana, né? Os irmãos ali foram generosos e abençoaram aquele pastor. Queridos, a alegria daquele homem, porque ele não esperava aquilo, ele ficou tão feliz, ele, a esposa, sabe? Porque a gente tem que ser diferente, irmãos. A gente não pode querer só pra gente, não. Eu não quero só pra mim. Eu sempre oro a Deus, digo, Senhor, me dá mais, porque eu quero ser um abençoador do teu reino. Eu quero ser um abençoador da tua obra, Senhor. Me dá mais para que eu possa abençoar mais. Passou uns dias, queridos. O irmão da nossa igreja me ligou e disse, pastor, o senhor pode visitar uns parentes meus que vieram lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? E fomos visitar à tarde. Já era finalzinho de tarde, início de noite, ele veio me trazer no meu apartamento, parou o carro dele em frente ao meu apartamento, ali tinha um poste bem em frente, eu me despedi dele, quando eu desço pela porta do caroneiro, eu vi que ele desceu pela outra porta também, e foi embaixo da luz do poste, e ele contava um valor assim. Porque lá naquele culto, naquele dia, eu lembro-me que eu tinha 20 reais no meu bolso, isso faz muitos anos, ano ali de 2002, por aí. Eu tinha 20 reais, eu peguei e coloquei todo o valor que eu tinha naquela oferta para aquele pastor de Foz do Iguaçu. Quando aquele irmão vai lá embaixo do poste e conta um dinheiro, ele chega e me dá assim um massinho de dinheiro e diz, ó pastor, isso aqui é para te abençoar, senti de abençoar você, não sei se é alguma necessidade, se é para comprar uma roupa para você ou para sua esposa, mas eu quero te abençoar. Tinha 400 reais ali, queridos. Eu tinha abençoado o irmão com 20. Mas a igreja foi abençoada porque tínhamos um irmão, entre outros, que era empresário, e esse irmão tinha entrado numa licitação com a prefeitura de Balneário Camboriú, porque ele vendia equipamentos e componentes da informática. E ele entrou numa licitação e ele fez um voto com Deus, que se ele ganhasse aquela licitação, que era grande, né? Imagine, a prefeitura de Balneário Camboriú, ele iria dar uma boa oferta para a igreja. Ele era membro da minha igreja. Naqueles dias ele me liga e me conta, diz, pastor, eu entrei numa licitação, fiz um voto assim, eu ganhei a licitação, eu tenho aqui ó, uma oferta para a igreja. Em valores de hoje seria aproximadamente 5 mil reais. A minha igreja, a igreja que eu liderava, semeou, colheu. Eu semeei, colhi, como diz a palavra, e todos os que semearam ali também colheram. Irmãos, é a palavra. Quer viver o sobrenatural de Deus na vida financeira? Aprenda a ser generoso. Aprenda a ser um semeador. E mais, às vezes, e geralmente, não precisamos que Deus fale. Porque depois que você aprende a palavra, não precisa Deus estar falando toda hora. Você vê. Às vezes eu vejo uma pessoa com necessidade, Deus não falou comigo, eu vou ali e abençoo. Canso de às vezes estar no centro, tem ali uma pessoa, né, com uma criancinha vendendo panos de prato para sobreviver. Eu pergunto quanto que é. Ah, é 3 por 10, 3 por 15, tá aqui o 15. Pode escolher o pano não, venda para outro. Eu quero te abençoar. Esses dias eu saí do banco aqui no centro de Indaial. Estava um irmão vendendo aqueles kits para ajudar centro de recuperação de dependentes químicos. Quanto que é, meu irmão? Ah, 10 reais, pastor. Vinha ali algumas coisinhas no kit. Eu peguei, ó, tá aqui o 10. Pode vender o kit para outro. Saí dali, me encontrei com a minha esposa no seu intervalo de almoço. Estávamos numa pracinha conversando. De repente eu vi que desce alguém puxando uma malinha. E ele chegou e veio na nossa direção e começou a conversar, todo alegre e tal. Resumindo aqui, ele vendia geleias. Ele ia numa fábrica aqui próximo, pegava aquelas geleias caseiras, né, coloniais, e saía vendendo nas cidades, viajando de carona. Irmãos, estava um sol, era verão, um sol causticante. E aquele homem ali, já um homem bem maduro, eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa sem carteira registrada, sem recurso nenhum, tem dia que às vezes ele não tem dinheiro para pagar o almoço, porque nem sempre a gente vende bem, nem todo mundo ajuda. E eu me compadeci daquele homem, Deus não falou nada comigo.
Mas eu disse, irmão, eu vou comprar para te ajudar. A gente tem alguma coisa lá em casa de geleia, de coisa, mas eu quero te ajudar. Eu sei que a tua geleia é boa, mas eu não vou comprar pela geleia. Eu quero comprar para te abençoar. Dá cá. Aí começamos a conversar. Ele era cristão, era evangélico, da Assembleia também. Aí ele contou, pastor, eu viajo, eu vou aqui, eu vou ali, pego carona e eu vivo assim, eu pego a geleia e saio vendendo. Saiu esse indivíduo para um ônibus, desce uma senhorinha com uma caixa de isopor e veio direto em nós, vendendo alguma coisa também. Aí, eu não lembro o que era, uns pãezinhos ou alguma coisa, também era R$10. Ela contando, olha, eu sou aposentada com salário mínimo, eu pego o ônibus, eu vou, venho aqui, vou em Pomerode, vou em Timbó, vendendo isso aqui para complementar a minha renda, porque eu tomo muitos remédios e tal, e contou a história dela. E eu me compadeci daquela senhora, quase 70 anos, num sol daquele. Quanto que é, irmão, o que você está vendendo? Ela disse, querido, é R$10. Digo, ó, tá, tome aqui, ó, não, venda para o outro o seu produto, eu só quero te abençoar. Ainda eu brinquei com a minha esposa depois, digo, vamos embora agora, porque já acabou o dinheiro, senão vai chegar outra pessoa. Vocês estão vendo, irmãos? Quer ter experiência sobrenatural com Deus? Seja generoso. Quem ama Jesus pratica os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos, vive para Jesus, é generoso, demonstra que ama os irmãos, que ama os pobres, abençoando, sendo generoso, suprindo as necessidades, e Deus tem te dado para você ser um abençoador, e Deus vai te dar muito mais ainda. Aprenda a ser um abençoador. Eu vou orar pela sua vida agora. Mas antes de orar, eu quero pedir, se este vídeo te abençoou, se este conteúdo tem te abençoado, deixa o seu like, curta aqui, ajuda no crescimento do canal, se inscreva, se você ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações para que o YouTube mande as notificações para você. Semana que vem vai ser uma maratona escatológica, série escatológica, não perca. E também aqui na descrição, aqui embaixo tem a descrição, você clica ali, abre a descrição, tem ali a minha chave Pix. Se você deseja abençoar este canal e o meu ministério enviando uma oferta de amor, uma oferta de alegria, como diz a palavra, o teu nome eu coloco no meu caderno de oração. Eu tenho 2 cadernos, um deles é só pelas pessoas que ofertam no meu ministério. E todos os dias eu apresento a Deus este caderno, o nome das pessoas que ali estão, porque o banco me notifica, né, o Pix que chega, o nome da pessoa eu já coloco no caderno. Todos os dias eu oro para que Deus multiplique esta oferta. Se você tem uma loja, um comércio, uma empresa e mandou um Pix para mim ou vai mandar, escreva aqui no comentário, Pastor Samir, eu mandei um Pix para você, a minha loja, o nome é esse, a minha empresa, o nome é esse, eu vou colocar a sua loja e a sua empresa no meu caderno de oração e todos os dias eu vou apresentar a Deus e eu tenho certeza que haverá mudança, que Deus vai destravar a tua vida, contratos que você não conseguiu até hoje vão vir, portas vão se abrir, porque Jesus prometeu na sua palavra que aquilo que retorna para nós é boa medida, recalcada, transbordante, vem abundantemente sobre nós. Paulo diz em 2 Coríntios 9, 6, ele diz ali que Deus nos abençoará em tudo. E essa bênção é para você. Você vai viver o sobrenatural de Deus na vida espiritual. Você vai viver o sobrenatural de Deus na vida material. Amém? Deixa eu orar por você. Querido Deus, nosso Pai, quero te louvar e agradecer por este vídeo, por mais essa oportunidade de compartilhar e ensinar a tua palavra com o teu povo. Eu sei que esta palavra vai atingir milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. É a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. Que essa pessoa aprenda, Senhor, a viver os teus mandamentos, a demonstrar amor a ti, Jesus, obedecendo tua palavra, teus princípios do reino, priorizando a ti no seu dia a dia, renunciando, meu Deus, a outras coisas que não edificam, que não trazem resultado algum. Querido Senhor, eu oro por esta pessoa que até o dia de hoje não sabia a lei da semeadura,
lei do retorno, lei da reciprocidade, mas que a partir de hoje essa pessoa seja um abençoador, seja uma pessoa generosa, que tem prazer em abençoar, ajudar, repartir daquilo que tem, como fazia a igreja primitiva, e que as bênçãos que a tua promessa, tua palavra promete, cheguem até estas pessoas. Toca agora este teu filho, essa tua filha, olha por este empresário que está orando comigo agora, olha agora por este lojista, por este empreendedor, olha, Senhor, por esse profissional liberal, que a partir de hoje, ele praticando a sua palavra, a vida desta pessoa comece a mudar, e o teu nome seja glorificado, Jesus. Que haja muitos testemunhos colocados aqui nos comentários, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado, e porque eu creio, acredito na vitória e na tua resposta, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero pedir para você vai receber milagres de Deus, você vai receber milagres materiais. Volte aqui neste canal, volte aqui neste vídeo e comente aqui embaixo. Se Deus falou com você nesta palavra, comente aqui embaixo também. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.